mistério aparece 27 vezes no Novo Testamento. A palavra mistério não aparece senão uma vez no Velho Testamento. É interessante que no Novo Testamento esta palavra se repete e nós temos que realmente entender por que é que o Espírito Santo colocou coisa tão grande dentro do mistério da igreja. No capítulo 2 do livro de Apocalipse, os irmãos que puderem e desejarem podem ver também, nós encontramos uma série de ponderações que eu normalmente falo em 7 dias, 7 mensagens. Nós temos aqui a carta à igreja em Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, no verso 8, carta à igreja em Esmirna. No capítulo 2, verso 12, carta à igreja de Pérgamo. Depois, carta à igreja em Tiatira. Depois, carta à igreja em Sardes. Depois, carta à igreja em Filadélfia. E, finalmente, carta à igreja em Laodiceia. Talvez que os irmãos, em dando a nota, dessem diferente da minha. Eu estou ao lado de um pastor, professor. Talvez ele, no seu critério, desse uma nota diferente da minha. Mas eu dou 9 à igreja de Éfeso, eu dou 10 à igreja de Esmirna, eu dou 7,5 à igreja de Pérgamo, eu dou 8 à igreja de Tiatira, eu dou 8,5 à igreja de Sardes, eu dou 9,5 à igreja de Filadélfia e eu dou reprovação à igreja de Laodiceia. E o impressionante é que exatamente a reprovada, o argumento, a causa da reprovação era essa: rico sou e estou enriquecido e não tenho necessidade de coisa alguma. Aquela igreja que se julgava a mais rica de todas, ela ganha nota 0. E a igreja mais sofredora, que é a igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas que tem aí uma sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Coisa extraordinária. Esta igreja sofredora, que eu dou nota 10. É o mistério da igreja. Observemos aqui em Efésios, no capítulo 1 desta mesma epístola, a partir do verso 20, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, complemento daquele que cumpre todo em todas as coisas. A igreja é o complemento do corpo de Cristo. É o mistério da igreja. Mas observem que neste capítulo 1 de Efésios, ele disse que Deus ressuscitou a Jesus e o fez cabeça
do corpo da igreja. Dando a entrevista a um dos melhores jornais da região, e considero um dos melhores do Brasil, aqui em Campos anteontem, houve uma insistência para que eu me pronunciasse sobre determinado líder religioso no Brasil e uma determinada igreja. E eu disse à repórter, eu prefiro não julgar pessoas e não julgar entidades. Agora, eu prefiro dizer à senhora que no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, Jesus diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas. Está lá, não fizemos milagres. Mas para Jesus, tais não significam nada. Então, a igreja de Jesus tem Jesus como cabeça. Agora, quando nós vamos para os dons do Espírito, nós temos a maravilha de ver aquilo que o capítulo 12 de 1 Coríntios diz, e os irmãos que puderem farão bem em dar apenas uma olhada para ver a partir do verso 12: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. Agora ele diz, porque o corpo não é um membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque eu não sou do corpo, não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele sai do corpo. O avivamento na Coreia começou com um pastor que era o pastor auxiliar do pastor da primeira igreja em Seul. E eu ouvi o testemunho dele no Congresso Mundial de Evangelização em Berlim, em 1967. Ele disse: eu era o co-pastor, mas eu queria ser o pastor. E eu visitava a igreja falando do pastor e dizendo como eu faria bem se eu fosse o pastor. E ele disse, e eu fui criando audiência, e foi crescendo um número a meu favor, para eu ser o pastor. Mas um dia, ouvindo o pastor da igreja pregar, eu fui quebrantado. E eu senti a minha miséria. E eu caí de joelhos ali no púlpito e comecei a chorar e a pedir a Deus misericórdia. E ele disse, daquele dia em diante, eu passei a trabalhar com o pastor como um amigo, como um auxiliar, como alguém que ia ajudar. Comoveu aquele congresso mundial na cidade de Berlim. Todos nós nos emocionamos com aquele sentimento. Cabeça é Cristo. Mas ele diz aqui, nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, no verso 27, vós sois corpo de Cristo. Eu sei que algumas versões têm vós sois o corpo de Cristo, mas é errada essa tradução, porque o artigo ro não aparece no original grego. Vós sois corpo de Cristo. É uma ideia de um complementando o outro. E é muito interessante que a palavra grega para corpo é soma. Eu gosto desta palavra soma para designar
corpo em grego. Então, vós sois corpo de Cristo, vós sois soma de Cristo. Mas ele acrescenta: e sois seus membros em particular. A palavra membro vem do termo grego melos, e a palavra melos dá a raiz da palavra mel. Então, quando cada membro da igreja for mel, imaginem o resultado. É por isso que eu mostro aqui que quando cada membro da igreja realmente se integra no corpo de Cristo, então cria aqui o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Então, se torna um organismo agradável. Em 47 anos de pastor ordenado, só tive realmente um problema com um diácono. E foi um problema tão interessante. Eu tinha vindo dos Estados Unidos, terminei o meu mestrado, estava alegre, cheio de planos, e comecei um trabalho numa igreja, e uma semana depois de ter sido empossado do pastorado, começamos a construção do templo, uma coisa de louco. E um dia o meu seminarista foi almoçar lá em casa e disse: pastor, a coisa não está boa para o seu lado, porque há um diácono da igreja, fundador, que não está gostando das suas mensagens, e que ele diz que ele é membro da igreja desde o início, e o senhor está falando muito em corpo de Cristo, o senhor está falando muito em participação de todos, e ele não está gostando. E cada vez que eu vou ali, ele diz que ele só vai se alegrar quando o senhor sair da igreja. Eu ouvi a coisa, preparei uma carta, era um homem muito eminente, e fiz a carta e mandei a R para ele: meu caro diácono, fui informado que existe uma dissatisfação do irmão em relação ao meu pastorado, e eu estou agora ciente de que o irmão está em um processo de realmente me ver fora do ministério. Eu quero deixar claro que a igreja me esperou 14 meses, porque eu estava nos Estados Unidos, estava comprometido com teses e trabalhos, e a igreja se propôs me esperar 14 meses. E eu declinei de inúmeros outros, muitos convites por causa do compromisso com a igreja. E quero dizer que eu não sinto que vim para sair, eu vim para acertar, e o irmão não está satisfeito. Eu quero, por meio desta carta que estou enviando a R, para certeza do seu recebimento, ter um encontro com o irmão para nós acertarmos o que estará pegando e nós trabalharmos juntos. Mandei a carta, esperei, e ele não apareceu para conversar. E no domingo de manhã, à saída do culto, segurei-lhe a mão e disse: recebeu uma carta minha que eu mandei a R? Recebi, mas aquela carta não tem resposta. Eu digo: está bem, não tem resposta, mas nós temos que ter uma conversa. Por favor, suba ao gabinete e nós vamos acertar como irmãos o que fazer. E nós subimos, e depois o seminarista relatava que ficou do lado de fora, porque ele disse: se houvesse uma agressão, eu entraria para defender o pastor. Que seminarista cão de fila, que valor, não é? Que valor. E eu comecei a conversar com ele, e ele foi alteando a voz, alteando a voz, alteando a voz, e quase gritando, e eu abaixando a voz, e ele quase que me agredindo. E finalmente, à altura de tudo, eu fiz uma pausa, olhei e disse: agora eu sei porque os seus 6 filhos vão para o inferno. Não tem um crente, é a sua atitude.
E quando eu disse isto, ele se quebrantou, caiu de joelhos, começou a chorar. E eu batizei todos os filhos dele. Mistério da igreja. É impressionante, irmãos, quando nós abrimos aqui Efésios capítulo 4, falando sobre os pastores. É impressionante aqui em 1 Coríntios 12, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, isto é, os intérpretes da Bíblia, os pregadores, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. Deus pôs. Deus pôs. E nenhum pastor tem que ficar ad infinito numa igreja. Mas nenhuma igreja teria condições de cumprir a sua finalidade mudando o sentido bíblico do pastoreio e da liderança. Abram neste capítulo 3 de Efésios, por favor, se que desejarem, e observem nos versos 9 e 10, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Vejam os irmãos que esta palavra mistério, ela aparece no verso 3 de Efésios 3. Como pela revelação me foi manifestado o mistério. É interessante. Depois, quando nós andamos, no verso 9 ele fala de novo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. E agora no verso 10, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Então, a igreja é realmente a porta-bandeira de Deus. A igreja tem que anunciar ao mundo, aos principados e potestades, as riquezas de Deus. Mas eu pergunto, quem é a igreja? Vós sois corpo de Cristo. Se você é membro da igreja, você é a igreja. Eu sou a igreja. O pastor é a igreja. A família do pastor é a igreja. A união de mocidade é a igreja. Os embaixadores do rei são a igreja. Cada coral é a igreja. E nenhum de nós é cabeça da igreja. Jesus é cabeça da igreja. Irmãos, realmente, eu vou nesta manhã apenas dar uma introdução ao tema, porque eu gosto de falar isto com muita calma, para deixar bem claro. Por que é que a igreja é tão combatida? E o pior é que a igreja é combatida muitas vezes por aqueles que são realmente, humanamente falando, a liderança da igreja. E tantas e muitas vezes, por uma questão pequena, por um ceitil, por um tio, se cria um problema incontrolável. Eu cito nesse livro, o Espírito Santo Executivo de Deus, a história, e os irmãos que tiverem o livro podem depois ler com detalhes, de uma grande violinista da igreja. Ela era a violinista. Mas um dia surgiu algum problema e o pastor
ousou dizer-lhe o seguinte: irmã, eu espero que a irmã consagre o seu violino a Deus. E ela disse: o senhor me chamou aqui para me repreender? Esse violino já é consagrado a Deus, esse violino é a igreja, esse violino é a música da igreja, eu sou violinista da igreja, eu não preciso consagrar coisa nenhuma. Saiu pisando forte, falando do pastor, detestando a igreja. E o coitado do pastor não tinha nem como se defender. E ela não voltou mais à igreja. E ela não demorou muito tempo e entrou em conflito no seu trabalho, entrou em conflito na sua família. E não dormia mais. E perdeu a alegria. E diz aqui o texto que ela foi naquela atitude até uma madrugada, às 2h da manhã. Ela não conseguia dormir. Ela disse: eu não sei o que há, que eu não consigo dormir. O que eu vou fazer? E de repente os seus olhos deram de frente com o violino. E ela disse: é o violino. Levantou-se da cama, apanhou o violino, colocou ao lado da cama, ajoelhou-se e disse: ó Deus, eu te consagro o meu violino. E eu termino o relato, porque é uma história verídica, com a declaração: e ela deitou e dormiu como não havia dormido por 3 meses. Jesus usou o termo igreja 3 vezes. Na primeira vez ele disse: edificarei a minha igreja. Na segunda vez ele disse: se o teu irmão pecar, vai, conversa com ele e com você. Se resolver o problema, ganhou o seu irmão. Se não resolver, traga 2 ou 3 para falar com você. E se não resolver, diz-o à igreja. E se não for resolvido, a igreja deve tê-lo como gentio publicano. Separa. 3 vezes Jesus fala na igreja, e na segunda vez ele fala num problema grande da igreja. Mas quando nós abrimos Efésios capítulo 5, nós lemos: Cristo amou a igreja e por ela derramou o seu sangue. O mistério da igreja. Mas na primeira menção que Jesus fala a respeito da igreja, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja e Satanás vai trazer todas as hostes para combater a igreja. Satanás vai tentar neutralizar a igreja. Satanás vai fazer tudo para acabar com a igreja. Irmãos, nós estamos no final da era. Eu escrevi um livro, não sei se alguém aqui já leu, mas se não leu ainda, eu bem gostaria que lessem, um livro sobre o título Jesus Cristo está voltando, que está agora na 2ª edição. E quando acabou a dominação comunista, então começaram a me dizer: o senhor escreveu um livro dizendo que a igreja está vivendo a sua última geração e agora acabou o comunismo, então como é que o senhor vai explicar o seu livro? Irmãos, a tese do meu livro nunca esteve tão acesa. Nunca esteve tão acesa. E eu não vou entrar nisto, porque não teria realmente condições de arrematar o assunto. Mas nós estamos
realmente na hora final. Diz lá o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses: quando disserem a paz e segurança, então surgirá repentina destruição. Estive em Israel no ano atrasado, 91, uma viagem maravilhosa. Estive lá naquela área de Golã. Estive em Israel este ano e, pela graça de Deus, espero que nós possamos ir em abril que vem. Os que desejarem é só se inscrever na nossa caravana. E desta vez eu estou planejando coisa muito grande, como das outras vezes. Mas o impressionante é que esta vez em Israel, em um ano, a diferença é tão grande que a gente sente que eles estão preparando para o final. É uma coisa indescritível. Agora Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão, mas mais e mais o ataque de Satanás vai ser intenso. Foi publicada no ano de 1991 uma estatística entre os pastores batistas da Inglaterra. É interessante que na Inglaterra nenhum pastor pode ganhar menos de tanto e nenhum pastor pode ganhar mais de quanto. Quer dizer, não acontece o problema de uma igreja grande pagar um salário absurdo e uma igreja pequenina pagar um salário menor e pequeno à igreja. Eles cuidam que não haja extremos. Eu acho isto notável. No entretanto, este estudo de 1991 diz que em cada 2 pastores batistas ingleses, um enfrenta problemas sérios. Em cada 2, um tem problemas sérios. E dá como razões, eles enumeram várias razões que não vem ao caso seguir, mas uma dos motivos é a exigência que se faz em determinadas áreas quando se considera que o pastor não pode errar. Estive numa grande igreja americana almoçando com o pastor e ele disse assim: eu tenho que ver a lista dos irmãos que estão doentes, porque se eu não visitar imediatamente, o líder dos diáconos me telefona: pastor, o senhor ainda não visitou, o senhor ainda não fez isso, o senhor ainda não fez aquilo. Ele disse: é uma fiscalização total na vida do pastor. Estive com um pastor na América há uns 2 ou 3 anos, fui pregar na igreja dele, uma primeira igreja. Ele me levou a um restaurante e lá na hora do jantar ele disse: eu estou pensando em deixar o pastorado, mas eu estou com 52 anos e com 52 anos na América ninguém mais convida para ser pastor, porque acham que está velho e eu não consigo mais. Estou pensando em acabar com o culto de domingo à noite. Só fizemos o culto hoje porque você está na cidade e a igreja quer ouvi-lo. E eu disse a ele: olha, nós vamos pensar em termos da sua continuação, porque o irmão não está na hora de sair. E naquela noite Deus falou de tal maneira que tivemos mais de 40 pessoas na frente, vários convertendo para o batismo, e aquele maravilhoso pastor chegou chorando, deitou a cabeça aqui no meu ombro e disse: eu começo tudo de novo. E levantou a igreja e depois de um ano aceitou outro pastorado em uma outra cidade, transferiu-se, mas saiu com honra, saiu alegre. E eu digo com muita tristeza: a igreja agora está com um pastor interino. Eu recebo o noticiário semanal e faz pena, porque quem estuda o relatório financeiro pode sentir que a igreja está dissatisfeita. Deixou o outro embora. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora eu quero terminar considerando o privilégio de alguém
fazer parte deste mistério de Deus. O privilégio de ser membro da igreja. Os irmãos terão dentro de poucos meses o meu outro livro e eu discuto lá as 12 bênçãos que a salvação me deu. Foi um estudo bíblico que eu proferi nos Estados Unidos e foi uma coisa que Deus abençoou de tal maneira que pela primeira e única vez no meu ministério eu fui carregado pelos pastores, eles me tiraram do púlpito, carregaram para prestar homenagem quando eu apresentei aquele estudo bíblico 12 Blessings that Salvation Brought to Me, as 12 bênçãos que a salvação me deu. E eu estou agora publicando num livro que sairá dentro em pouco. 12 bênçãos, nós temos muitas outras bênçãos. Uma bênção é ser membro da igreja. Uma bênção é assistir o culto, adorar a Deus na igreja. Que coisa extraordinária! Irmãos, não há preço para um culto. Não existe preço para um culto. Terceira bênção, ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Que coisa maravilhosa! Mas quantas vezes nós damos tão pouco valor aos servos de Deus? Nós pegamos, e eu não estou querendo fazer defesa minha, porque ninguém aqui me criticou, pegamos um livro desse e disse, mas esse livro custar 50 mil cruzeiros, isso é um absurdo. Eu acho que é isso que custa até a semana que vem, porque depois aumenta 25%. Esse livro custa, isso é um absurdo. Mas sai ali e entra no lugar de comida e come um sanduíche, come uma coisa e vai pagar ele 60 mil. Coisa, não é? Um orador nos Estados Unidos, um Ronald Reagan, ele não fala uma hora por menos de 5 mil dólares, não fala. Mas a Margaret Thatcher não fala por menos de 15 mil dólares, uma hora. E nós começamos a pensar, quanto vale um pastor que sobe aqui para falar? Quanto tempo ele gastou de estudo? Quanto tempo ele prepara? Quanto tempo? Ninguém pensa. Pastor Fausto pregando outro dia lá no Rio Grande do Sul, ele teve um sermão notável. Ele disse que estavam 2 pastores conversando e um terceiro chegou e disse assim, eu quero saber de vocês dois uma coisa, quanto tempo você leva preparando o seu sermão? E o pastor, muito eufórico, levantou e disse, meu filho, eu saio de casa, ponho a Bíblia embaixo do braço, subo no púlpito, abro a Bíblia, e ele disse, eu não sei o que eu vou falar, e para lhe dizer a verdade, nem Deus sabe, eu simplesmente leio e prego. O outro disse, pois eu começo a preparar o sermão normalmente na segunda-feira, vou estudando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aperfeiçoo o domingo, preparo o meu esboço, apresento a mensagem e depois então eu vou corrigir, porque tantas coisas que eu devia ter feito e não fiz. E o pastor Fausto disse, é muito fácil saber qual dos dois construiu uma igreja. Não é verdade? Mas irmãos, para nós termos uma igreja, temos que pagar o preço. Então, há uma passagem que eu gosto muito aqui em Deuteronômio 16, e eu acho que esta passagem tem sido, em grande parte, o segredo do meu ministério e o segredo da bênção da Igreja Batista da Esperança, hoje uma igreja internacional, mundial. Diz assim no verso 16 de Deuteronômio 16, não aparecerão com as mãos vazias diante do Senhor. Em outras palavras, não venha ao culto sem trazer alguma coisa para contribuir. Em Êxodo capítulo 23, verso 15, nós lemos de novo esta mesma admoestação de Deus a respeito da participação do fiel no culto.
ninguém apareça perante mim com as suas mãos vazias. Ninguém apareça diante de mim com as suas mãos vazias. É Êxodo 23, verso 15. Mas eu tenho ficado pasmado com o que vejo. Estive numa igreja notável há pouco tempo, um pastor notável, uma esposa notável, filhos notáveis, um trabalho notável. Mas na hora do ofertório, eu disse a ele: colega, você está precisando de uma injeção, o povo não está dando. O povo não está dando. Ouvi ontem aqui em Campos, na rádio, um cidadão falando de uma determinada chamada igreja, e ele estava contando a experiência de uma senhora que ela foi dar entrevista, e ele disse a ela: a senhora fez aquele cheque de 2 milhões de cruzeiros para a igreja sem ter o dinheiro, não foi? Ela disse: foi, eu fiz pré-datado. E ele disse: pois é, este cheque é que vai fazer a senhora prosperar. Que coisa tremenda. Mas eu fico pensando, meus irmãos, estava dizendo ao pastor Camilo ontem, lá naquela casa do irmão Paulo, onde nós almoçamos, eu estava dizendo, e os irmãos desculpem, eu falo tanto em mim mesmo, mas eu era garoto, trabalhava na alfaiataria, entregava roupa nas casas, um me dava uma moeda, outro me dava 2 moedas, outro me dava 3 moedas. Nós estávamos numa situação tão grave lá em casa que estávamos no arroz feijão, porque tinha surgido um problema, e a minha mãe, eu chegava, a minha mãe dizia: como é que foi o seu trabalho? Foi bem? Eu digo: foi bem. Então, Deus deu a você alguma gratificação? Eu dizia: mamãe, Deus deu isso. Ela diz: filho, coloque o dízimo ali na caixinha e depois vamos trabalhar com o dinheiro para comprar alguma coisa para você. Todo dia, está lá a caixinha, coloca o dízimo lá, meu filho. Que coisa extraordinária. Eu me lembro que eu era garoto e a minha mãe servia almoço a um militar, ele tomava almoço lá em casa. Então a minha mãe comprava 100 gramas de carne e comprava alguma coisa, fazia o bife para ele, fazia, e então tinha o almoço e tinha bife, e nós ficávamos lá sentados, nós garotos, esperando para ver se sobrava um pedaço do bife para a gente. E era uma alegria quando o militar deixava um pedaço do bife. Mas a caixinha estava lá. Põe o dízimo lá, meu filho, vamos levar para o Senhor no domingo. Todos os dias, 7 vezes por semana. Ninguém compareça diante do Senhor com as mãos vazias. Nós temos o privilégio de contribuir, mas nós temos o privilégio de participar lado a lado com o pastor. Existe um livro de Conant que tem como título Every Member Evangelism, cada membro da igreja como um evangelista. E Conant foi despertado porque a igreja estava com problemas. E houve um dia que o pastor levantou e disse: eu quero pedir o irmão, o diácono fulano, para fazer a oração. E o diácono levantou e disse: irmão pastor, eu não vou orar, porque o senhor ganha também para fazer oração. E o Conant escreveu o livro Every Member Evangelism. Eu preguei um sermão sobre os dons do Espírito, 1 Coríntios 12, e eu pus ênfase neste último verso que Paulo diz: procurai com zelo os melhores dons. Terminado o culto, um irmão, um diácono da igreja, chegou e disse: pastor, o senhor disse procurai com zelo os melhores dons, e eu quero que o senhor me ajude a descobrir outros dons. Eu disse: se o irmão se submeter a Deus
e em sinceridade orar ao Senhor, Ele vai lhe revelar os dons que Ele quer. Passaram-se alguns dias, chego lá na igreja um dia, ele diz: pastor, Deus já me revelou um dom. Eu fui ontem no ar livre na Central do Brasil e chegou na hora, não apareceu o pregador. E eu preguei e houve a conversão de 2 pessoas, então eu posso pregar. Estava alegre, feliz. Eu digo: mas se o irmão quiser mais, continue orando, Deus vai lhe dar outro. E passaram-se alguns dias, e aquele homem chegou diante de mim e disse: pastor, descobri ontem mais um dom. Eu fui fazer uma visita no Hospital dos Servidores, e quando eu comecei a visitar as enfermarias, todo mundo queria me ouvir: pastor, eu sinto que tenho o dom de visitar o hospital. Eu disse: pois Deus vai abençoá-lo. E aquele diácono é uma bênção para mim. Ele era da macumba, ele é que fazia o despacho da sexta-feira nas esquinas. Ele ouviu um programa da Escola Bíblica do Ar, escreveu uma carta pedindo uma Bíblia. O senhor falou na Bíblia, eu escutei esse programa, eu queria ver uma Bíblia. Eu fui lá na repartição onde ele trabalhava, cheguei lá, ele era coordenador de escritório, trabalhava numa multinacional. E quando eu cheguei, eu disse: foi o senhor que escreveu uma carta? Fui eu, sim, pedindo uma Bíblia. Eu escutei no rádio, eu queria ver uma Bíblia. Eu disse: vai lá na igreja que lá tem a Bíblia. Eu não vou lhe dar a Bíblia, o senhor pode comprar uma Bíblia. Trabalhando nessa firma, ele disse: mas eu compro. E ele foi lá na igreja no culto meio do dia, sentou lá, ouviu o culto e disse: quer a Bíblia? Eu disse: hoje eu não trouxe a Bíblia, mas eu não trouxe porque eu queria saber se o senhor vinha. Agora, o senhor veio, se o senhor gostou, o senhor volta amanhã, eu prometo que eu trago a Bíblia. Ele disse: eu volto. Voltou e converteu. E aí me disse: eu queria que o senhor orasse pela minha noiva, que eu quero que ela também converta. Batizei os dois. Batizei os dois. Coisa extraordinária, meus irmãos. E hoje é uma vida que quer descobrir o que Deus quer fazer dele. Quer descobrir novas áreas, o dom da misericórdia, o dom do ensino, o dom da exortação, o dom do discernimento de espíritos, irmãos. Esse é um dom extraordinário. Ontem eu trabalhei nesse dom outra vez, porque o que eu digo aqui, eu acho que pode ser tremendamente ampliado. São os dons que Deus quer nos revelar, se nós estivermos dispostos a receber. O dom do culto. E Deus precisa no culto alguém com o dom da música, alguém com o dom da direção congregacional ou coral, alguém com o dom da leitura. Coisa extraordinária, meus irmãos. Como eu gostaria que cada irmão aqui parasse agora e dissesse: Senhor, eu estou como membro da igreja, o mistério, mas eu quero descobrir realmente o que tu queres que eu faça. Eu quero dar tudo. Eu costumo dizer assim: se você fosse dar a nota a você mesmo como crente, de 1 a 10, que nota você daria a você? De 1 a 10, que nota você daria a você mesmo honestamente como crente? Eu tenho tido experiências notáveis, de pessoas que me dizem: pastor, pensando bem, a minha nota era 0. Outros dizem: pensando bem, a minha nota era 2, era 3, mas eu quero nota 10. Quero nota 10. Eu quero ser o primeiro no estudo bíblico. Eu quero ser o primeiro na contribuição. Eu quero ser o primeiro no testemunho. Eu quero ser o primeiro na vida de oração. Queridos irmãos, eu tenho visto maravilhas. Recebi há dias um telefonema de Belo Horizonte. Uma senhora disse no telefone: eu estou telefonando para o senhor para dizer que quando o senhor veio aqui, o senhor desafiou a nossa igreja a leitura da Bíblia em 10 meses.
E eu quero dizer ao senhor que hoje faz 8 meses que o senhor veio aqui, eu já terminei a leitura e já vou começar outra vez. Um diácono, um santo diácono, muito enfermo, muito doente, telefonou para mim e disse: pastor, apesar da minha enfermidade, consegui terminar hoje a leitura da Bíblia em 10 meses e quero dizer ao senhor nesse telefonema que eu vou começar a ler outra vez e até Jesus voltar eu vou ler os 4 capítulos por dia, ler a Bíblia cada 10 meses. Um diácono. Quantas alegrias! Eu tenho visto irmãos que contribuíam eventualmente, mas nunca foram realmente fiéis no seu dízimo, dando o mínimo do dízimo. Na reunião da Igreja Batista da Esperança, eu vou lá raramente, porque eu viajo o tempo todo, mas faz alguns dias, na hora do estudo bíblico, o pastor Jeremias tem por hábito, ele abre um espaço para as duplas de oração. E eu fui orar com um senhor cujo casamento eu fiz, e quando nós reunimos para orar, eu disse a ele: você tem alguma coisa para incluir na oração? Ele disse: eu quero que o irmão inclua uma coisa. E eu vou lhe confessar uma coisa: eu estou na igreja há mais de 10 anos, mas eu nunca tinha sido fiel no dízimo até o mês passado. Nunca. Mas mês passado eu tive uma experiência com Deus e com a minha esposa, e nós fizemos um pacto, e hoje eu estou radiante de alegria, porque eu sou um dizimista fiel e hei de ser até Jesus voltar. Foi um momento glorioso. Nós dois. E agora, domingo passado, eu fui à igreja só no culto da manhã, porque tinha um compromisso, mas eu vi quando ele chegou no seu automóvel, encostou o automóvel. Eu pensei: que coisa, o homem já está de automóvel. É o que Malaquias diz: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Agora, irmãos, no mistério de Cristo, que é a igreja, e eu vou terminar, nós lemos, não é? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. E quantas vezes, por uma questão mínima, nós perdemos a paz. É o caso do violino da senhora. O violino já é de Deus, eu não preciso consagrar. Eu gostaria que realmente nós tivéssemos um momento, antes do encerramento desse culto. Se você sente na sua vida que tem uma coisa para consertar, em relação ao dízimo, em relação à sua vida no lar, em relação à sua vida de esposa, em relação à sua vida de marido, em relação à sua vida de pai, se tem uma coisa para consertar em relação ao seu estudo, à sua honestidade na escola, se tem uma coisa para consertar em relação à sua vida devocional, vida de oração, vida de estudo bíblico, vida de testemunho, se a sua casa não é ainda um núcleo de Deus, mas você quer que a sua casa se torne um núcleo de Deus, vem aqui na frente e eu quero orar com você. Pode sair e vir e nós vamos encerrar orando. Os irmãos querendo podem subir aqui em cima. E eu quero pedir ao pastor um privilégio, e ele vai me dar. Eu faço questão de cumprimentar cada irmão pessoalmente. Certamente o irmão vai ter esse privilégio, mas eu também quero ter. Viu? Eu faço questão de cumprimentar cada irmão. E eu quero, irmãos, que isso não seja apenas uma vinda à frente, eu quero que seja um compromisso com Deus. E você não pense que vai ser fácil cumprir o compromisso. Não é fácil. Mas você tem que dizer: pela graça de Deus eu vou cumprir. Pela graça de Deus eu vou cumprir. Estive na casa de um senhor lá em São Paulo, e ele disse assim: eu assisti na Igreja da Esperança
há algum tempo, e eu estou agora em São Paulo, e a coisa que mais me impressionou lá na sua igreja é a espontaneidade de participação de cada pessoa. Mas ele disse, mas parece que o irmão quase que força. Eu digo, não forço. Eu tenho uma divisa, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos com a igreja aberta o dia inteiro, não fecha, abre às 9 horas da manhã e fecha à noite. E tem aposentados, tem gente da igreja que vai o dia inteiro para ajudar. E cada dia aquilo enche mais. Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sei que o irmão está emocionado, eu estaria também. Eu estaria também. Mas não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus, não é? De mãos dadas, só Deus. Somos corpo de Cristo. Amém. Soma. Dá-nos a graça de sermos melos, mel. Amém, Senhor. Que não haja amargura nem tristeza. Ó Jesus. E aqueles filhos que não subiram ao altar, revela-lhes a tua vontade onde estão agora. Amém, Senhor. Obrigado por esta hora alta, maravilhosa. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu quero cumprimentar cada um. Você eu já cumprimentei. Você vai fazer o favor de sair por aqui, dar um jeito, porque eu quero cumprimentar todo mundo. Que bom ter você.
irmãos e amigos queridos, é com grande prazer que nós recebemos nesse final de semana o querido pastor Davi Gomes, fundador da Escola Bíblica do Ar, uma organização que tem levado a palavra de Deus através do rádio, principalmente, foi assim iniciado, a todos os continentes. A obra tem se expandido com a organização da Igreja Batista da Esperança no centro do Rio de Janeiro, o acampamento da fé Monte Moriá, cruzadas de evangelismo ou evangelísticas e de avivamento, livros, 16 livros já preparados pelo pastor Davi Gomes, uma obra social intensa que tem procurado atingir o homem em suas necessidades mais prementes. Seria difícil para mim falar sobre quem é o pastor Davi Gomes. Nós já o conhecemos desde garoto praticamente e cada vez cresce a nossa apreciação por ele. Presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, evangelista internacional, que tem andado pelo mundo todo anunciando as boas novas de salvação por Cristo. Disse no boletim da igreja hoje, na palavra do pastor, que é uma honra para a igreja e para a cidade receber o pastor Davi Gomes. Certamente eu devo insistir que preciso apresentá-lo como um servo de Deus que tem colocado a sua vida para servir ao Senhor. E ao tempo que ele estiver nos falando, estejamos unidos ao Senhor em oração, esperando receber dele, de Deus, a mensagem através do seu servo. Obrigado, pastor, por estas palavras sempre carinhosas e sempre muito alegres ao meu coração pela sinceridade da sua expressão. Eu recebi aqui uma poesia, não sabia que havia poetisa tão importante aqui, Marlenice Manhãs. É uma poesia sobre a Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado à irmã por este trabalho e prossiga escrevendo. Recebi também uma carta muito linda, com um coração no princípio, um coração no meio, um coração no fim. Diz que me ama. Eu fiquei tão orgulhoso de alguém me amar aqui. Coisa bonita, coisa bonita. Eu também amo você, que me deu essa carta tão querida, tão boa, que eu vou levar com muito empenho. Eu quero, irmãos, antes de pregar, lembrar a igreja que, se quiserem realmente ter um privilégio missionário muito grande, seria uma bênção para a igreja incluir a Escola Bíblica do Ar no seu orçamento. Já está, então atualizar. Já atualizou? Então atualiza de novo. É uma coisa tão interessante que é uma obra missionária realmente sem par. Estava semana passada na Catedral Presbiteriana, uma igreja lotada, uma reunião solene muito grande, e ao final de tudo um senhor queria dizer uma palavra e ele disse que era prisioneiro, estava encarcerado, ouviu a mensagem, se converteu, conseguiu liberdade condicional e disse: nunca mais eu volto porque Jesus me libertou. Testemunho tão bonito. Estava falando num congresso da igreja wesleyana, num auditório enorme, e levantou-se um pastor da igreja e disse que estava viajando pelo Amazonas e viu lá em plena mata uma placa: Igreja Evangélica e Escola Bíblica do Ar. E ele entrou e disse que havia 15 pessoas, todos convertidos, ouvindo o programa. Lá no mato. O missionário Leon Charles Galgo escreveu uma carta dizendo que no sertão do Maranhão ele foi para a organização de uma igreja
que nunca tinha visto um pastor batista. E todos se converteram pela Escola Bíblica do Ar. O pastor Leon Galgulho é missionário em Carolina. São coisas assim que acontecem o tempo todo. E aquele que contribui para a escola está realmente participando desse ministério. Escola Bíblica, esses livros meus são para sustentar o trabalho da escola. Isso não é nada meu. Verdade, pastor, que o conselho está querendo me pagar direito autoral, e eu estou quase achando que eles estão certos e eu estou errado. Mas até agora não votaram, estou esperando eles votarem, tomara. Será muito bom eles votarem. Mas de qualquer maneira, tenho feito isso por esses 40 anos e nada me faltou, e dou graças a Deus. Eu quero hoje, concluindo esta série de trabalhos, falar sobre um dos temas que Jesus tratou em várias ocasiões e que ilustra, de certa forma, o educador Jesus Cristo. Creio que o nosso querido pastor Camilo Caldas, que é professor, concorda comigo que a primeira lei da educação é a lei da repetição. Ele fala até em latim, daqui a pouco ele vai falar em grego, vai melhorar ainda. Mas é uma verdade cristalina. Quando nós repetimos, fixamos. E nosso Senhor diz assim no capítulo 7 de São Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos há que a encontram. Há uma opção de maneiras de ver isto, mas eu quero ser breve, e já são 8h35, mas eu gostaria que víssemos esta colocação de Jesus: entrai pela porta estreita. É um mandamento. Mas quando nós abrimos no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, nós lemos: porfiai por entrar pela porta estreita. Quer dizer, Jesus repete a mesma figura, mas ele aumenta a ênfase. Aqui é entrai pela porta estreita, mas quando ele lança a verdade em Mateus, ele diz: porfiai por entrar. Não é apenas entrar, faça força para entrar, esforce para entrar. E quando nós abrimos no capítulo 10 do Evangelho de São João, nós encontramos de novo uma figura maravilhosa: eu sou a porta. Aquele que entra por mim se salvará, e entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quer dizer, Jesus está repetindo a mesma verdade. Quando ele fala a primeira vez, ele está iniciando seu ministério, é no chamado Sermão da Montanha. Quando ele fala a segunda vez, ele está no fim do seu ministério, já marchando para Jerusalém para voltar. Quando ele fala a terceira vez, ele está, por assim dizer, no arremate
E ele logo depois vai falar sobre o Consolador, o Espírito Santo, que seria o continuador do seu ministério. É impressionante. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são que a encontram. É interessante que Bunyan, descrevendo isto, Bunyan era um anglicano, um homem notável. Ele descrevendo isto, o autor de O Peregrino, ele disse que a porta, na linguagem de Jesus, é tão estreita que ela não é percebida, que a gente passa e não vê que tem porta. Eu tive uma experiência assim lá no Ceará, um negócio impressionante, porque nos perdemos no Carnaubal e nós precisávamos seguir viagem. E nos perdemos no Carnaubal. A gente pensava que estava indo para Fortaleza e nós estávamos simplesmente fazendo volta e caindo no mesmo lugar. Então fomos na casa de um senhor e pedimos para ele ensinar. Ele disse: o senhor siga, e quando vir a primeira porteira, o senhor entra à esquerda e segue reto e vai. Eu confiei no motorista, era um incrédulo terrível, e ele foi. E daí a pouco estamos de novo no Carnaubal. Eu digo: mas e a porta? Ele disse: não há porta, vamos voltar lá no homem para o homem ensinar. E quando chegamos lá, o homem já estava dormindo. O cearense dorme muito cedo ali no mato. O homem já estava dormindo e batendo. E o homem veio e disse: não volte aqui não, que acontece desastre. O senhor não vai perder a porta. Aí fomos devagarinho, devagarinho. Realmente era uma porta que mal cabia o carro. Mas aí achamos e fomos embora. Eu disse ao motorista: olha, quase que nós apanhamos com o homem. Se errar outra vez, nós vamos apanhar do cearense. E graças a Deus aceitamos. É a ideia que o Bunyan diz. Ele disse: a porta é tão estreita que a pessoa pode passar despercebida, sem entrar. Mas Jesus diz: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. A porta da entrada, e o povo todo vai para lá. Estive há uns anos lá no Panamá, e eu digo isso para os irmãos com relativa tristeza. Eu estava andando lá na capital do Panamá e tive uma tristeza íntima muito grande, porque eu vi tanto tipo de jogo, de loterias, de coisas, e eu olhei para aquilo e disse ao meu interlocutor, ao meu companheiro, eu digo: mas como esta gente joga? E ele disse: aqui é jogo demais. Mas quando eu penso no Brasil hoje, eu acho que já bateu o Panamá. Tem até jogo da velha, tem jogo do bicho, tem uma opção de coisas, né? Tem loto, tem cena, tem terno, tem loteria esportiva de quem perde, de quem erra. É um negócio que não tem fim. E estava andando lá na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, andando, e veio um senhor, pobrezinho, chorando, triste. Eu queria que o senhor me ajudasse a comprar um remédio para meu filho, que está muito mal. Eu disse: que pena, eu não posso comprar o remédio todo, mas posso dar uma ajuda. E ele virou e disse: ah, moço, eu tinha o dinheiro todo para comprar o remédio, mas entrei ali na casa de jogo tentando ganhar e perdi tudo. E agora eu tenho medo de ter que enterrar o meu filho. É a praga do jogo. Estava lá na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul, e fui convidado para almoçar com um irmão muito querido, chamado Gervásio.
E ele me convidou, ele disse, mas eu tenho que ir antes, e o senhor desce aqui pela avenida, e a casa dá de frente com a avenida lá embaixo, e lá eu estarei na janela para receber. E ele foi, e eu fui descendo a avenida, e eu vi um camarada bêbado que estava com um pé na calçada e um pé na rua, e o homem ia assim. Aí eu bati no braço e disse, moço, você está com uma pé na calçada e um pé na rua. E ele falou, que bom, rapaz, que bom, eu pensei que estava com uma perna mais curta do que outra. Mas no Brasil, já estamos no segundo lugar no mundo em consumo de álcool per capita. Já é o segundo país no mundo onde mais se bebe, é no Brasil. E aí estão as desgraças coletivas. É a porta larga, é a porta ampla, é a porta que todos vão. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que a encontram. É impressionante, meus queridos irmãos, que do ponto de vista de Jesus, não é a maioria que vai ganhar, é a sua minoria. Estive num congresso em Lima, no Peru, e fiquei impressionado com um dos oradores, porque ele disse que temos que atentar ao fato de que os salvos serão sempre uma minoria madura. Como eu gostei daquela palavra lá em Umpani, no Peru. Uma minoria madura. Porque há um preço para ser crente. Há um preço. Batizei um moço lá na Igreja da Esperança, que hoje está fazendo uma belíssima carreira na Marinha. Casou-se muito bem, já tem um filho, está conseguindo promoções lindas. Hoje não é mais da Igreja Batista da Esperança, mas foi uma bênção na nossa igreja. E ele me disse, pastor, quando o senhor for a Fortaleza, o senhor vai visitar o meu pai? Eu digo, com prazer. E calhou que fui logo a Fortaleza para um congresso, e eu disse a ele, eu vou lá visitar o seu pai. Ele me deu o endereço, uma rua um pouco difícil, mas para o táxi não há dificuldade. Fomos lá, uma casa tipo chalé, muito limpinha, uma senhora muito cuidadosa, e cheguei, fui muito bem recebido por ela, e estava ela, estava um outro filho, estava o marido. E então me identifiquei e disse, eu vim com a missão de falar com o dono da casa e com a mãe a respeito de Jesus Cristo, porque o seu filho está na nossa igreja, eu o batizei, está sendo uma bênção. E a mãe disse assim, eu tenho recebido cartas, estou contente que o senhor veio, porque o meu filho bebia muito, nós não tínhamos mais esperança, ele vivia numa situação muito difícil, e agora ele telefona e diz que não bebe mais, que está muito bem. Eu digo, é o Evangelho. Então ele pediu que eu viesse trazer o Evangelho, e eu fiz o melhor que pude. E aquele senhor, o pai, virou para mim e disse assim, eu fico muito triste de ter que dizer ao senhor o que eu vou dizer, mas eu não tenho nenhum plano de deixar de beber, eu não vou de modo nenhum deixar de beber, eu gosto de beber, eu gosto de julgar. Então, do meu ponto de vista, o senhor perdeu o tempo de vir aqui. E eu disse, então eu vou deixar com o senhor uma lembrança bíblica. Se o homem não se arrepender,
Deus afiará a sua espada, porque Ele já preparou armas mortíferas, com setas inflamadas. E então o mal perecerá com dores de perversidade. Concebeu a malvadez e vai dar luz à falsidade. Ele diz, como é? Eu digo, está aqui na Bíblia. Eu vou ler de novo para o Senhor. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. E ele disse, mas eu, se for arrepender, vai ser mais tarde. Soube algum tempo atrás que morreu de embriaguez. Que pena. Mas preguei essa mesma mensagem numa congregação, numa favela lá no Rio de Janeiro. E eu disse que o homem devia entrar pela porta estreita enquanto é tempo. E havia uma senhora que não era crente, com a sua filha que era crente, e por sinal eu tinha convidado a filha para cantar no culto, e ela com muito amor aceitou. Ela tem uma voz privilegiada porque ela pode cantar a capela, e lá na favela não havia instrumentos, nem playback, mas ela disse, eu vou com alegria e vou levar minha mãe. E levou a sua mãe. E ela disse, mas a minha mãe não é crente. Eu digo, não tem problema, leva a sua mãe. E eu preguei aqui, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que a encontram. Então eu disse, a porta estreita está aberta agora, quem quiser entrar pode entrar. Quando Noé pregou lá no dilúvio, o Noé disse, olha, a porta, Deus está chamando ao arrependimento, e esta arca aqui, quem não entrar dentro desta arca vai perecer. E somente o Noé e a família se converteram, o resto pereceu, porque quando Noé entrou na arca e começou a chover, Deus fechou a porta. Não foi o Noé que fechou a porta, não. Se fosse eu que fechasse a porta e o povo começasse a bater lá, a minha mulher ia dizer, abre, você ajuda. A minha mulher gosta muito de ajudar os outros, abre. Mas Deus fechou a porta. Nem que o Noé quisesse abrir, não podia, foi Deus que fechou. Então eu disse aquela noite, a hora de entrar na porta estreita é agora, porque a porta vai fechar e não vai ter mais oportunidade quem deixar para mais tarde. Aquela senhora estava junto da filha, eu terminei, ela disse à filha lá sentada, eu soube depois, você me ajude que eu agora estou com medo de fechar a porta. Disse durante o culto. E terminei de pregar, a senhora veio cantar e eu fiz o apelo. E a mãe dela levantou e veio e disse, eu quero. Que vida bonita, 70 anos, uma senhora tão bonita. Que decisão maravilhosa. E depois a filha contou, olha, foi quando o senhor disse que a porta vai fechar que Deus despertou-a. A hora de entrar é agora. Mas observemos ligeiramente este texto de Lucas, que é muito interessante, porque é uma cena que eu acho muito vívida. E percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Já era o fim do ministério. Jesus já ia ao encontro da cruz. Jesus já ia derramar o seu sangue pela salvação dos pecadores. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que vão ser salvos?
Eu não posso ler essa passagem sem eu achar que quase que houve um tipo de gracejo naquele homem. O homem estava lá assim, numa subida, Jesus passando com aquele grupinho pequeno, e o homem está lá e diz: Senhor, vão ser poucos os que vão salvar, vai ser só esse pouquinho de gente. Como quem diz, o senhor está trabalhando há tanto tempo, está pregando já há 3 anos, o senhor está andando por toda a parte, só esse pouquinho que vai. Mas Jesus não perde. Porfiai por entrar pela porta estreita. Em vez de responder ao homem, ele pluraliza a resposta. Ele responde a todos em igual situação. Fazei força para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão procurar entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós começardes a bater de fora, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde vós sois. Então vós começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Não há apelação. Eu estava lá no interior de Goiás e fazendo uma viagem e tive que passar a noite no caminho, e havia um homem completamente embriagado. E quando eu cheguei, então correu que eu era pastor, que eu era missionário batista, e aquele bêbado começou a dizer: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Bêbado. Eu disse: mas como é isso? Está cantando o hino? O senhor não é pastor? Deixa a luz do céu entrar, zombando, zombando. Eu estava com um companheiro que disse assim: pastor Davi, não se assuste não, a última vez que eu vi esse camarada foi em Indianópolis e ele tomou um banho da polícia, porque isso é um agitador. E o sujeito estava na sala contigo, saiu e disse assim: quem foi que disse que me viu em Indianópolis com a polícia? Tirou um punhal desse tamanho e disse: eu vou picar você agora. Eu nunca pensei que eu tivesse tanta coragem na vida. Eu digo: você não vai picar ninguém. Em nome de Deus, desapareça com isso daqui. E ele saiu e ficou gritando lá fora: se não fosse esse pastor, eu picaria você em pedacinhos. 3 meses depois voltei a Goiás para inaugurar uma igreja. Deus tem me dado muita alegria de organizar muitas igrejas. E quando fui, encontrei o companheiro lá por acaso, tinha ido também. E ele disse: olha, sabe aquele homem que nos ameaçou? Eu digo: sei. Ele disse: o senhor vai dificilmente acreditar. Naquela mesma semana, quando voltei, ele tinha sido encontrado picadinho, foi morto por alguém lá. E eu não esqueço isto: deixa a luz do céu entrar, ele cantando. Depois eu soube que foi criado numa igreja batista, os pais eram crentes, mas ele decidiu o contrário. Será que Deus quer isso? Não quer. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai. Você tem as suas observações, mas lembre-se da palavra de Deus, o conselho de Jesus, porque vai haver um dia que você vai querer entrar e não vai poder. Mas há ainda uma passagem que eu quero concluir com esta, diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os seus anjos com ele, ele se assentará no trono da sua glória,
E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos da ovelha. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É Jesus concluindo o seu ensino, dizendo: no término de tudo, a humanidade toda vai constituir duas filas indianas. À direita, os crentes. À esquerda, os que rejeitaram a salvação. Não há uma terceira fila. É impressionante isto. Eu sou muito emotivo, sinto muito as coisas. E semana passada em São Paulo, eu fiquei maravilhado com um diácono, um servo de Deus, de uma daquelas igrejas, que ele veio, ele disse: eu não sei como agradecer a Deus que o senhor veio a São Paulo, eu não sei como agradecer a Deus, porque a minha senhora, a minha esposa, se converteu ontem, e eu digo ao senhor, eu já não estava mais com esperança. Que coisa maravilhosa! Quando veio aquela senhora, foi uma quase euforia na igreja, por causa daquele santo diácono. Deus deu a ele uma enorme vitória. Que coisa extraordinária. E eu fico pensando, nessas duas filas indianas. À direita de Jesus vão haver muitas senhoras crentes com o marido na fila esquerda. Muitos pais crentes com os filhos na fila esquerda. Muitos afins na esquerda. Mas eu fico pensando na alegria daquelas famílias que puderem celebrar Jesus à direita. Jesus disse: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à direita. E os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No ano passado, volta à Bahia, estava pregando lá, numa grande igreja. Preguei nesta passagem, porque Deus tem convertido muita gente com esse texto. E eu disse: eu quero agora saber quantos querem ficar à direita de Jesus. Se você não é crente ainda, venha aqui à frente, diga que você quer ser crente em Jesus e passe para a direita de Jesus. E venha. E vários começaram a vir, uma maravilha de Deus. E eu então disse: eu quero encerrar o apelo, mas eu quero lembrar esta palavra: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esta palavra, disse eu, será dita a todos que rejeitarem Jesus. E lá naquela enorme congregação, uma mão se levantou lá no fim, e um senhor disse: eu queria dizer uma palavra. Eu disse: eu peço que o senhor venha no microfone para o povo escutar o senhor. E o homem veio, eu não sabia quem era. E o homem de gravata, muito distinto, chegou e disse: eu moro aqui nessa cidade e eu tenho estado muitas vezes nas conferências assim, mas até hoje nesta cidade nunca veio uma pessoa que mandasse o povo para o inferno, que dissesse: apartai para o fogo eterno. Eu peço que, se o senhor voltar aqui à Bahia, nunca mais faça isso.
E o homem estava irado. E eu segurei-o pela mão, pelo braço. Eu digo: o senhor podia me fazer um favor? Eu vou pedir para o senhor fazer uma leiturinha para mim. Ele disse: eu faço. Então eu abri a Bíblia aqui em Mateus 25 e disse a ele: olha aqui, leia para mim os versos 40 e 41. Ele diz: respondeu-lhes o rei, tal, é Jesus. E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito. Eu disse: quem falou isso foi Jesus, não fui eu. Eu não vim aqui insultar o baiano. E o homem teve uma atitude de nobreza. Ele disse: pois se foi Jesus, eu aceito. E peço desculpa, senhor. E o pastor da igreja me escreveu que ele foi batizado e é uma bênção na igreja. Que coisa extraordinária. Que alegria para mim. Quando aquele senhor teve uma atitude tão nobre, quer dizer, ele estava rejeitando, porque na realidade ele não tinha entendido que é Jesus que lança a condenação, não sou eu. E há tanta ilusão, há tanta gente aí dizendo que Deus está em todos. Não está, não. Deus só habita o crente. Só habita o crente. E a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele ceará comigo. Jesus batendo a porta do coração. Eu estava com 12 anos e a minha mãe tinha muito desejo que eu aceitasse Jesus. Mas eu comentava com a minha mãe, dizia: mamãe, a senhora vai ter paciência comigo. A senhora deixa eu ficar velho. Quando eu tiver os meus 60, 70 anos, aí eu vou ser crente. E coitadinha da minha mãe, ela queria tanto que eu convertesse. Mas um dia, estávamos em casa, havia um pátio muito grande, e uma das minhas irmãs, que já está com Jesus, chamou o meu irmão mais velho, e ela disse ao meu irmão mais velho: olha, você está no tempo de ser crente, você já está com 14 anos, se você não converter, você vai para o inferno. Imagine você para o inferno, longe da mamãe, que é uma crente tão boa. E o meu irmão começou a perguntar. Eu estava do outro lado do quintal e eu comecei a escutar o que ela falava com o meu irmão. Eu digo: se ele vai para o inferno, eu também vou. Aí eu já fiquei atrapalhado, porque eu disse: o que ele faz, eu faço também. Uma coisa extraordinária. Eu não disse nada a ela, não disse nada a ele, mas no domingo me deu uma vontade de ir à igreja. E eu fui à igreja. Foi uma alegria lá em casa, que eu quis ir à igreja. E eu sentei numa cadeira, a igreja era cadeira, sentei na quarta fileira de cadeira, de poltrona, sentei lá, e o pregador falou, eu escutei bem. Depois ele disse: agora vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 210, Cristo te chama com muito eterno amor, ó pecador, vem atender, dele não fujas, confute o temor, venha Jesus te render. E o pregador falou: vamos cantar o hino. Eu levantei, segurei no dorso da cadeira, porque falei: eu não vou lá na frente, ele está querendo que eu vá, mas eu não vou. E então segurei a cadeira, e ele cantou primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, disse: vamos cantar a última. E foram várias pessoas na frente, umas 4 ou 5 pessoas. Eu estou segurando a cadeira, diz: eu daqui não vou sair, eu sei que ele quer que eu vá, sei que minha mãe está doida que eu vá, mas eu não vou. E acabou o hino. Ele disse: vamos cantar a última. Eu disse: estou aliviado. Cantou a última, eu larguei a cadeira. Aí ele disse assim: vamos repetir a primeira. Quando eu vi, eu já estava na frente. Eu tinha largado a cadeira. A cadeira era a arma de Satanás para eu não aceitar Jesus.
E eu vou dizer, foi a maior coisa que eu já fiz na vida. Pastor, esses privilégios que Deus me dá, eu não sei como agradecer, né? Nunca tive dinheiro, já viajei o mundo todo, sem dinheiro. Chegou uma passagem, vamos mandar uma passagem, volta ao mundo para o senhor vir aqui. Que coisa, que gente boa, né? É o Evangelho, é Jesus, é o Salvador maravilhoso. Foi uma bênção que nós começamos hoje cantando, e foi cantado um hino sobre o Calvário, sobre o sangue que Jesus derramou na cruz para nos salvar. E é o nosso desejo nesta noite que todos os que ainda até hoje não são crentes em Jesus tenham hoje à noite discernimento que teve aquela senhora que estava sentada assim num banco da frente com a filha que ia cantar, e que na hora do apelo saiu, veio à frente e disse: eu aceito, 70 anos, mas que vida maravilhosa, 70 anos acertando com Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por aqueles que já são crentes em Jesus, que já o amam de coração, que foram regenerados pelo Espírito Santo e que estão desejosos de fazerem o melhor que podem para a glória do Teu nome. Agradecemos-te àqueles que vieram aqui hoje à noite como visitantes. Eu não sei quem são, quais são, mas que porventura não tenham ainda feito a decisão. Eu peço que pela Tua graça façam esta decisão hoje, para a glória e honra de Jesus. Em nome dele eu oro. Amém. Antes de dar o apelo, eu quero que fique bem claro que a oportunidade é sua. Deus o ama, Deus quer ajudá-lo. Eu quero também que fique bem claro que não é fácil vir à frente. E eu me lembro como eu segurava a cadeira, o dorso da cadeira, para não ir à frente. E alguns seguram algo lá do mundo tão fútil que não vai lhe fazer bem e perdem a bênção. Mas eu não quero que ninguém perca a bênção. Nós vamos cantar o hino. Qual será o hino, pastor? 169 mesmo? Ou quero um outro? Se a igreja cantar bem 210, mas eu não sei. Vamos. 266, então, qual estou? Vamos, o que o irmão escolher. Qual que o irmão escolhe? 266. 266. Nós vamos cantar este hino. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador. Não é isto? Ó Salvador, me achego a ti. Vamos ficar de pé. Vamos cantar este hino em adoração a Jesus Cristo. Verteste
de ver. Com teu amor me cobrirá, ó Salvador, me achego a ti. Obrigado, Senhor, por estes que abrem o coração para Jesus Cristo, por estes que voltam, e como é alegre vê-los voltar, e como é alegre ao teu coração vê-los voltar. Obrigado, Senhor, por estes que vêm tomando um compromisso contigo de ler mais a tua palavra, de orar mais, de ler mais a sua Bíblia, de serem fiéis na contribuição que tu requeres. Abençoa-os e dá-lhes a graça de cumprir os seus votos. Obrigado por estes que confiam a ti seus problemas pessoais e íntimos. E eu peço que, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, tu os ajudes a encontrar as saídas. Abençoa esta mãe aflita que pede pela sua filha Ilse, que está excluída, que tu possas ouvir o clamor desta mãe e tocar o coração daquela senhora excluída. Esses que estão com problema físico de saúde, dá-lhes fé para crer que tu és um Deus soberano e dá-lhes capacidade de dizer que a tua vontade seja feita e dá-lhes a tua graça de crer que tu podes. Para esses 4 que ainda não são decididos, crentes que estão aqui conosco, agradecemos a sua presença e pedimos que eles ainda considerem e lembrem-se do teu amor e façam uma opção por Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Abençoa, Senhor, agora teu servo, pastor Camilo Caldas, sua esposa, dona Marta, seus filhos e esta igreja, que haja realmente o empenho e o desejo de fazer a tua vontade. Nós oramos com gratidão, com louvor, com adoração, em nome de Jesus. Amém.